no nosso coração o sentido profundo da ressurreição quando nós damos prioridade na nossa vida para as coisas mais simples, para as coisas mais sensíveis. No Evangelho de hoje, o Evangelho litúrgico para a proclamação da Páscoa, que Ele está vivo, nós temos a presença de uma mulher. Jesus, que havia convivido durante algum tempo com um grupo de discípulos chamados apóstolos, Jesus coloca prioridade para a mulher que vai ser a primeira anunciadora desta boa nova. Vivemos em um mundo que é submetido a um submeter as mulheres, colocá-las sempre numa dimensão inferior, tanto na igreja quanto no mundo civil que vivemos. Por mais postos que elas conquistem, sempre falta alguma coisa. Sempre é uma porcentagem a menos que nós homens. Santa Teresinha do Menino Jesus, humilde, simples, frágil, ela vai se insurgir contra esta ideia de colocar a mulher em segundo plano. Quando ela fez uma viagem a Roma, não era ainda o Papa Francisco, era o Papa Leão XIII que ela queria encontrar-se e falar com ele. Ela, quando voltou, não vou contar a viagem, mas ela, quando voltou, ela revelou 2 segredos. Primeiro, ela disse que não entendia por que é que lá em Roma, em todo canto que ela chegava, tinha a placa proibido entrar mulher. Aí ela não gostou e escreveu: eu não sei por quê, que mal nós fizemos. Nossa Mãe Maria Santíssima, a mulher é que deu a luz ao próprio Jesus. Nossa Mãe Maria Santíssima, mulher, foi quem estava ao pé da cruz, enquanto os apóstolos fugiam. Eu não entendo por que tanta proibição. Aí depois ela vai dizer outra coisa, que cabe aos padres. Ela vai dizer: depois da minha viagem a Roma, eu entendi a minha obstinação em rezar pelos sacerdotes. Eu vi e convivi com verdadeiros santos, mas também eu vi sacerdotes levianos. Ela diz assim: que eu jamais pensei na minha vida de encontrá-los e de que existissem. Então agora redobra o meu propósito de rezar pelos sacerdotes. E assim foi, ofereceu a sua vida pelos sacerdotes. Voltamos atrás e com Jesus vais dizendo tão simples. E na ressurreição ele escolhe Maria Madalena para ser a primeira protagonista do Evangelho. Não sei o que a gente vai pensar de tudo isso, mas é um gesto simples de ressurreição.
O outro gesto bonito da ressurreição é o gesto da relação entre Pedro e João, que quando escutam o anúncio de Maria Madalena, eles correm para o túmulo. O discípulo João correu mais depressa, chegou primeiro. E Pedro, talvez cansado de tanta traição, chegou atrasado. Correu mais devagar. Mas João, que chegara primeiro, entendeu que a prioridade não era dele, porque não é na corrida dos pés, não é na força animalesca dos nossos pés que Jesus escolhe as prioridades. Aí ele entendeu já a mensagem do ressuscitado. Parou, olhou e não entrou. Esperou que Pedro, que estava correndo atrás, viesse e entrasse. Entrou Pedro, entrou João e viram que os panos estavam estendidos, enrolados, e que o sepulcro estava vazio, e que o Senhor ressuscitara. Então, meus irmãos, esse gesto simples, que a gente pode até codificá-lo e até chamá-lo de boa educação. Quando a gente entra no ônibus, há um lugar reservado para quem de direito e devido. Quando a gente vê uma fila, alguém de direito passa à frente. A gente pede que passe. Se a gente está sentado em um lugar, se entra alguém que a gente entende quais sejam essas pessoas, a gente oferece o lugar e a pessoa se senta. Uns dizem muito obrigado e outros nem respondem. Mas isso não nos interessa, porque é uma questão de educação de cada gente, de cada povo e de cada cidade. Esse gesto é um gesto que conta para a ressurreição, a educação, saber e descobrir quem é que tem prioridade, que a experiência com Jesus não é contada pela corrida dos nossos passos, nem com a nossa força. É uma graça de Deus que vai acontecendo aqui e acolá. Porque se fosse contado com os apóstolos, eles tinham sido os primeiros, mas correram todos, fugiram todos. Na noite de ontem, ele estava ainda pelo mundo, aqueles que foram chamados e que pensariam que teriam prioridade. Não. Leiam o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, que ele vai mostrar. O Senhor apareceu primeiro a Maria Madalena. Aí vai dizer tudo. Por último, ele vai dizer: apareceu a mim como um abortivo. Um abortivo. Então, podemos encontrar. Tomando esses gestos do Evangelho, a gente vai encontrar aí os sinais da ressurreição. Ninguém pense que ressurreição é algo psicológico, nem algo assim racional. Não. Por isso tem uma diferença imensa entre a reencarnação da doutrina espiritualista e a ressurreição da doutrina cristã. São duas verdades completamente diferentes. A reencarnação eu entendo por uma questão de inteligência e por uma questão de escolha filosófica para colocar na linha de sucessão o estado da ressurreição. Mas Cristo faz diferente. Cristo mostra que a ressurreição é um dado único e exclusivo de
Deus, que não se repete, que não se materializa na natureza em ciclos diferentes, mas é uma nova natureza. É a velha criatura, a velha criação que germinou e que em Cristo adquire o sentido, a esperança. Não posso entender ressurreição como recaustagem de um pneu velho que não pôde mais andar. Para isso eu tenho que colocar mais uma capa. Mas essa capa se destrói e a ressurreição não é destruída, ela é incorruptível. Entramos em Cristo pelo batismo como criaturas corruptíveis, nascemos pelo batismo na fé para a incorruptibilidade, não a morte, mas tudo é graça e tudo é vida e é nova criatura. Mas nós só podemos entender isto mediante a fé. Paulo vai dizer que o justo vive da fé para a fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus, nem tampouco compreender as coisas de Deus na nossa vida. Por isto que a ressurreição proporciona a nós o nascimento do homem espiritual, da mulher espiritual, que é absolutamente diferente do que a gente às vezes compreende em nossas limitadas filosofias. Então, este dado novo acontece na nossa vida. Temos, pulando do Evangelho para os dias de hoje, temos aí o Papa pedindo que a ressurreição de Cristo, o Papa Francisco mostrou no dia de hoje, de uma forma simples e franciscana. Ele mostrou o que é a ressurreição dos dias de hoje. Quando ele diz assim: quando acontecer a paz entre palestinos e israelenses, aí acontece não só o shalom ou o salam, mas acontece Cristo, a ressurreição e a vida. Quando na Síria diminui um pouco o fluxo de sangue que está correndo, aí, quando as pessoas se entenderem, acontecerá a paz. E assim ele foi nominando a África, que está no seu centro da África, e volta também em sangue, em briga. Então aí acontecerá a paz. E assim por diante, ele diz uma expressão bonita: quando conseguirmos povoar o deserto do nosso coração, Senhor, quando conseguirmos povoá-lo com a semente da vida e da ressurreição, aí acontece a paz, aí acontece a vida, aí acontece a ressurreição. Quando tivermos coragem de ser carinhosos para com essas pessoas, e ele acrescenta: quando a gente tiver coragem de tratar bem as criaturas todas, todos os criados, aí começará a acontecer a paz. Quando a gente tiver coragem de ter compaixão pela pessoa que está jogada e sofrida e abandonada, aí começará a acontecer a paz. Quando Francisco abraçou, curou as chagas daquele leproso, beijou aquelas chagas, todos criticaram, mas aí começava a existir um raio de paz, um raio de esperança. Quando o nosso Papa Francisco para o seu carro e observa que ali tem uma criança, e ele para e beija em torno dos braços, ou que tem alguém, como vocês viram, deficiente, que não pode nem andar, nem falar, e ele para o carro, abraça, beija, faz um gesto de ternura e um gesto de carinho.
ver, de sentir a compaixão por toda esta população de rua da nossa cidade que está sendo dizimada pela fome, pelo grude, pelo desprezo, pela droga, pelo álcool. Quando a gente sentir compaixão, quando a gente sentir a vontade de parar a marcha do nosso caminhar e fazer alguma coisa, aí começa a acontecer a ressurreição, começa a acontecer a vida. Não podemos esperar, não podemos dizer que é culpa do outro, é culpa do governo. Eu sei lá de quem é culpa, eu sei que existe, que Jesus coloca estas pessoas na nossa vida. E eu estou agora no mundo para descobrir quem é culpado. Eu sou juiz? Não, eu preciso descobrir a minha culpa. O que é que eu não estou fazendo? O que é que eu devo fazer? Recordava eu ontem, o Papa João XXIII, um dia criticaram, porque ele tomou um gesto muito radical. Ele recebeu em audiência a filha de Nikita Khrushchev, presidente da Rússia, comandante da Rússia. Ele foi criticado, o mundo todo criticou, e ele respondeu: diante de Deus, ele vai me perguntar, ele não vai me perguntar, você não construiu a paz? Você não trouxe a paz para isso, para a Síria, para o Líbano, para Israel? Ele vai perguntar a mim, ele vai perguntar: você não acabou com a fome no mundo? Nem você fez acontecer a paz no mundo? Ele não vai me perguntar isso, não. E nem vai me reprovar por causa disso. O que ele vai me perguntar é se por estas causas eu sofri, por estas causas eu lutei, por estas causas eu orei, por estas causas eu derrotei a minha vida. Se eu fiz qualquer coisa por isto, ele não vai reprovar-nos. Ele vai nos dizer: vinde, benditos do meu Pai, para participar da ressurreição e da vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos procurar neste espírito continuar nossa caminhada, continuar esta nossa marcha, na certeza de que vence a vida e não a morte, de que a ressurreição, a vida nova que Ele nos oferece, que só vai acontecer lá em cima, é verdade, mas que já começa aqui com os nossos pequenos passos, ou rápidos como de João, ou lépidos ainda, ou fraquinhos como os de Pedro. E assim a nossa vida vai sendo restaurada por esta graça, por esta vida. Isto é ressurreição. Vamos pedir a Deus que Ele nos oriente. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê esta sabedoria a mim e a vocês, para que a gente possa perseguir este ideal de vida e assim nunca decepcionar a esperança, o raio de esperança que existe em nossos corações. E assim a gente pode viver a ressurreição. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Amém. De pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,